Enquadramento sindical. Você sabe o que é isso? Esse é o tema que nós vamos tratar aqui com Moisés Bonfim. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Maranhão. Enquadramento sindical, para que serve? Quais as implicações? Moisés, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando aqui no Tribuna Sindical o que é esse enquadramento sindical, como é que isso se dá na luta do trabalhador, na definição do trabalhador. Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes. O enquadramento sindical é basicamente quando a empresa tomadora de serviço ela vai exercer alguma atividade, certo? Ela tem que se enquadrar naquela atividade fim, certo? Então, várias especialidades, no caso nós somos metalúrgicos, né? Nós acompanhamos mais essa situação, então nós temos alguns enquadramentos errados, porque as empresas eles acabam tendo um ganho nisso, o trabalhador ele é penalizado por ter um salário menor, isso acaba atrapalhando o futuro daquele trabalhador e beneficia a empresa, porque ela vai pagar um valor menor, inferior a isso. Então, esse enquadramento ele é fundamental para que o trabalhador exerça a sua atividade correta e receba o seu salário digno, o salário da sua categoria, certo? Bom, para você entender aqui a situação, o sindicato, para atuar em uma categoria, ele precisa ter uma carta sindical, que o credencia a representar uma categoria. Essas categorias chamadas são trabalhadores de determinada atividade. Por exemplo, o metalúrgico, ele tem uma identidade, que é o que eles chamam de CNIS. É um código que define o metalúrgico enquanto categoria. E assim sucessivamente. O sindicato que representa os metalúrgicos vai representar todos os trabalhadores. O problema que o sindicato está enfrentando é que há muitos metalúrgicos sendo enquadrados por empresas como se fossem de outras categorias. É mais ou menos isso, né, Moisés? Isso, na íntegra, isso realmente acontece, certo? E Isso acaba quais os prejuízos para o trabalhador? financeiro, né? Porque você vai para o mercado com salário menor, as proteções, os controles, você não tem. Então, hoje, quem ganha com isso são as empresas que fazem essa prática. Eu não sei se é a conivência das empresas tomadoras de serviço, mas não há uma cobrança. Se houvesse uma cobrança pelo tomador de serviço para ter o real enquadramento sindical, seria interessante, porque nós estaríamos, de fato, sendo avaliados ou defendidos pelo aquele sindicato fim. É o sindicato que define. Como é que eu contrato um caldeireiro, um maçariqueiro, como se fosse um restaurante, né? Então, um restaurante não pode contratar um caldeireiro e um maçariqueiro, a não ser que seja um trabalho, uma atividade específica, né? Mas eu vou abrir um mercado para uma empresa, concorrer a uma licitação, eu tenho que ter esse respaldo também. Até porque essas empresas, quando fazem grandes projetos, eles fazem uma avaliação financeira daquela empresa, se ela vai ter condição de cumprir aquele contrato. Bom, e parece que os empresários precisam do auxílio de alguns sindicalistas que não se portam corretamente. A gente sabe que nada é feito sozinho, nem um crime. Então, isso é um crime, essa espécie de desenquadramento, de desrespeito à organização sindical. Pode ser que nessa história aí tenha alguns sindicalistas que, vestido de defensor dos trabalhadores, esteja aliado aos empresários tentando levar vantagem. Com certeza. Os grandes canteiros hoje aqui em São Luís do Maranhão é a Alumar, é o Vale, certo? A Ambev, todos eles têm empresas com esses problemas, certo? Então, quando eu chego num canteiro desse, geralmente a tomadora de serviço orienta a empresa que está prestando serviço a ter um acordo coletivo, que vai dar embasamento para a empresa ter o respaldo que está no lugar certo. E isso realmente acontece, né? Porque as pessoas apresentam o acordo com o sindicato que não está na porta da empresa. Ele está lá só recebendo aquela taxa que é descontada dos trabalhadores. No entanto, quando os trabalhadores precisam do sindicato para intervir, para cobrar, para defender, o sindicato está ausente, né? Então isso é uma perda para o trabalhador e ele acaba sendo penalizado no final. Bom, agora o metalúrgico que está vivendo esse problema, que está com esse problema,
pode procurar os senhores para buscar uma solução. Com certeza. As pessoas, quando têm esse tipo de problema, nós orientamos que venham aqui. Nós já intervimos em algumas situações. A pessoa traz o contra-cheque, no contra-cheque está lá escrito caldeireiro, maçariqueiro, soldador, certo? Aí quando vai ver em qual sindicato que ele está num sindicato errado. Então nós orientamos e o trabalhador, principalmente, para ele denunciar. Ele é o principal prejudicado nisso, porque ele não tem segurança jurídica nenhuma, respaldo nenhum. Bom, e quais as medidas que, além de ir lá em loco, de levantar esse problema, de orientar o trabalhador, quais as medidas a mais que os senhores estão adotando para tentar solucionar esse problema, que não é novo, mas pelo trabalho de vocês, os senhores estão identificando esse problema e que é difícil de ser resolvido? Pois é, nós tivemos aí várias reuniões com as empresas tomadoras de serviço, no caso Alumar, Vale, certo? Para que elas cobrem isso das empresas, que elas realmente façam o enquadramento correto dos trabalhadores, porque cada sindicato vai defender o seu quinhão. A gente não quer nada do que é dos outros, mas o que for do nosso sindicato a gente tem que defender. Quando essa conversa não se sobrepõe, a gente vai para a justiça. Como? Vai abrir um processo com aquela determinada empresa, provando que ela está exercendo atividade em outro sindicato. Isso o juiz analisa, verifica, vê os acordos, os contratos, e no final, geralmente, o ganho de causa é nosso, certo? Porque nós, como você falou, nós temos aquela classe trabalhadora, metalúrgico, qualquer tipo de atividade metalúrgica é do sindicato metalúrgico. Qualquer outro sindicato tem as suas especificações, né? Então, cada um tem a sua parte e cada um tem que defender o seu pão. Então, nós estamos defendendo os trabalhadores metalúrgicos. Pois é, então você que é trabalhador, fica atento. Metalúrgico não é uma categoria que seja melhor do que nenhuma outra, mas o enquadramento e a definição salarial de um metalúrgico, por exemplo, é diferente de uns serviços gerais, é diferente de um comerciário, é diferente de um garçom, é diferente de várias outras categorias. Então, o que o sindicato coloca é a importância de você ser enquadrado de acordo com a atividade que você desenvolve para que você possa ter um salário mais digno e melhores condições de trabalho. Moisés, muito obrigado pela entrevista e nós vamos continuar aqui de olho e à sua disposição para a gente ver como é que isso vai andar. Nós que agradecemos a reportagem, a informação, que a gente quer que seja feito certo, nada de errado que aconteça. E nós estamos aqui para defender o trabalhador e dar melhores condições de trabalho, de desenvolvimento, de vida, que a gente consiga alcançar a qualidade de vida, que é o que todo mundo quer. Trabalhar, se divertir, ter sua família em segurança. É isso que importa.